5 amigos saíram para assistir a um jogo de basquete. Nenhum deles voltou para casa. Meses depois, um deles foi encontrado morto dentro de um abrigo cheio de comida. Sejam bem-vindos a bordo. O caso de hoje é sobre o Yuba Count 5. Bom, eu preciso confessar uma coisa. Eu achei esse caso simplesmente fascinante pesquisando ele. Não pela tragédia em si, claro, mas porque nada no caso faz sentido. E toda vez que eu achava que eu tinha encontrado a resposta para alguma coisa, apareciam mais perguntas. E eu acho que quando vocês chegarem principalmente na parte do trailer em si, vocês vão entender o que eu tô falando. Bom, mas antes da gente entrar no quebra-cabeça, eu quero apresentar para vocês quem eram os 5 amigos. Os 5 homens eram conhecidos pelas famílias simplesmente como os meninos. Eles eram muito unidos, praticamente faziam tudo juntos. A maioria deles tinha deficiência intelectual em níveis diferentes, e o basquete era uma das maiores paixões que eles compartilhavam juntos. Na manhã seguinte ao desaparecimento, eles disputariam um torneio das Olimpíadas Especiais. Eles estavam tão animados que alguns já tinham separado os uniformes antes de dormir. Ted Weir. Peço desculpas de não falar os nomes em inglês, mas é que é muito complicado. Ted tinha 32 anos, era conhecido como o Gigante Gentil. Apesar da deficiência intelectual, ele trabalhava normalmente e levava uma vida relativamente independente. Era extremamente bondoso e muito protetor com Jack, seu melhor amigo. Mas tinha uma característica que me chamou muita atenção durante a pesquisa. Anos antes, a casa dele pegou fogo. Os pais precisaram arrastá-lo para fora do quarto, porque ele estava preocupado em não dormir o suficiente e acabar chegando atrasado no trabalho no dia seguinte. Além disso, Ted tinha muito medo do escuro, péssimo senso de direção e era extremamente ingênuo. Jack Madruga. Jack era o motorista do grupo, veterano de guerra do Vietnã, extremamente responsável e completamente apaixonado pelo carro. Segundo a família, ele jamais deixaria outra pessoa dirigir aquele Mercury. E tinha um detalhe curioso, ele odiava dirigir em estrada de terras. Ele fazia de tudo para preservar aquele carro. Bill Sterling. Bill era profundamente religioso. Fazia trabalho voluntário lendo a Bíblia para pacientes internados em hospitais. Era descrito como um homem extremamente gentil, mas também ingênuo. A mãe dizia que se alguém mandasse Bill fazer alguma coisa, ele provavelmente faria sem questionar. Jack Hutt. Jack era o mais novo do grupo. Também era o mais vulnerável. Não sabia ler, não sabia escrever. Não conseguia usar um telefone sozinho, e era completamente dependente do melhor amigo, Ted. Os pais diziam que Jack seguiria Ted para qualquer lugar, sem pensar duas vezes. Gary Matias. Gary era o único que não tinha deficiência intelectual. Ele havia servido ao exército. Sofria de esquizofrenia. Depois de muito tratamento, estava estabilizado, trabalhava normalmente, e a família acreditava que finalmente estava reconstruindo a própria vida. Na noite de 24 de fevereiro de 1978, os 5 viajaram até Chico para assistir uma partida universitária de basquete. Depois do jogo, passaram em uma loja de conveniência, compraram refrigerantes, leite e alguns salgadinhos. Foi a última vez que alguém confirmou ter visto os 5 juntos. Eles nunca voltaram para casa. Dias depois, o carro apareceu. Foi aí que eu comecei a perceber que esse caso seria muito mais estranho do que eu achava e do que parecia quando eu comecei a fazer a pesquisa. O Mercury foi encontrado abandonado em uma estrada de montanha, muito longe do caminho que eles deveriam ter feito. Mas o estranho era o estado do carro. Ele não estava quebrado, ele ainda tinha combustível, os lanches continuavam lá dentro, não havia sinais de luta, nem qualquer motivo que aparentemente fizesse eles abandonar o carro. E tem um detalhe, a família do Jack dizia que ele odiava dirigir em estradas como aquela. E isso me faz perguntar então, como que eles foram parar ali se o Jack não gostava de dirigir em estrada de terra? É aí que começa o primeiro mistério do caso. Então as buscas começaram imediatamente, mas uma forte nevasca dificultou completamente o trabalho dos socorristas. Durante meses, nenhum sinal dos 5 amigos. Até que um grupo encontrou um trailer abandonado no meio da montanha. Quando abriram a porta, encontraram Ted. Bom, naquele momento eu pensei, pronto, agora finalmente essa história vai começar a fazer sentido e a gente vai ver alguma luz para esse caso. Só que o que aconteceu foi extremamente o contrário, porque a autópsia ela mostrou que o Ted viveu ali por semanas ou talvez meses. Foi aí que eu parei totalmente a pesquisa, porque dentro do trailer, para vocês terem noção, havia comida, havia cobertas, havia roupas, havia recurso suficiente para manter aquelas pessoas vivas por muito tempo. E aí quando eu tava pesquisando, eu pensei, não, pera, vamos esperar um pouco e analisar. Se o Ted ficou vivo por semanas, quem que estava cuidando dele? Ou melhor, quem que abriu as latas de comida? Por que praticamente toda a comida continuava intacta lá dentro? Por que ninguém utilizou o sistema de aquecimento? E talvez o que mais me deixou confuso nesse caso foi como que alguém consegue morrer de hipotermia dentro de um abrigo com tantos recursos?
Foi aqui nesse ponto que eu percebi que esse caso não era só mais um caso de desaparecimento. Ele é um quebra-cabeça, e é um quebra-cabeça que nunca foi desvendado. Nos dias seguintes, os corpos de Jack, Bill e Jack também foram encontrados. Todos morreram por hipotermia. Mas Gary nunca foi encontrado. Nenhum vestígio. Até hoje, ninguém sabe nada sobre o Gary. Quando eu cheguei nessa parte da pesquisa, a primeira coisa que eu pensei foi, tá, peraí. Então o Gary ficou vivo por um tempo. E isso até pode fazer sentido. Os tênis dele estavam no trailer, as latas podem ter sido abertas por um abridor militar, os lençóis cobrindo o Ted. Então tudo indicava que alguém estava ali. Então eu pensei comigo mesmo, se era o Gary quem estava cuidando dele, por que ele abandonaria o Ted? Por que ele ia sair do abrigo? Para onde ele foi? Como que alguém simplesmente consegue desaparecer completamente e não deixar nenhum rastro? E eu vou ser sincero com vocês, em algum momento do roteiro ali pesquisando, eu pensei que podia existir uma sexta pessoa nessa história. Mas quanto eu mais pesquisava, mais eu vi que esse caso tem várias teorias e nada responde tudo. Esse caso, ele não tem uma resposta em si, ele abre casos para mil teorias. Falando em teorias, a principal teoria da polícia é que o grupo acabou entrando na estrada errada e depois de abandonar o carro, decidiu seguir a pé até encontrar um abrigo. Também existe a hipótese de que alguém tenha desviado os cinco daquela rota. Além disso, algumas testemunhas afirmaram ter visto parte do grupo depois do desaparecimento. Mas nenhuma dessas teorias consegue explicar tudo. Muito pelo contrário, a cada uma responde uma pergunta que cria outra pergunta, e esse caso ele fica cada vez mais misterioso. Sinceramente, eu comecei essa pesquisa, eu achei que eu encontraria resposta para onde foi o que aconteceu, mas eu terminei com mais perguntas do que quando eu comecei. E talvez acho que é por isso que o Wilba Count 5 seja um dos casos mais misteriosos da história dos Estados Unidos. E agora eu quero saber de vocês. Qual teoria que faz mais sentido? Ou vocês viram alguma teoria por aí? Ou vocês também terminaram esse vídeo com mais dúvidas do que resposta? Se você gostou desse caso, deixa aqui seu comentário, curte o vídeo, compartilha com alguém que você gosta, com alguém que gosta de mistérios e me segue aqui que eu tô sempre trazendo casos novos.